Boa noite. Boa noite. Eike Batista pode fazer delação envolvendo Lula, Mantega e Sérgio Cabral. O empresário está em prisão domiciliar acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Eduardo Cunha fica em silêncio durante o interrogatório na Lava Jato e cresce a expectativa por uma delação que pode comprometer Temer. Sem tornozeleira na Bahia, Gedel fica solto e não é monitorado. A ordem judicial para pôr o aparelho no ex-ministro de Temer não foi cumprida. A queda da economia brasileira em maio surpreende. A prévia do Banco Central para o PIB fica abaixo das previsões. A antiga sede do governo paulista vai ser usada pelo Sebrae. O histórico Palácio dos Campos Elíseos vai abrigar ações para novos negócios. O ex-presidente do Peru, Ollanta Humala, e a mulher dele são presos. Eles são suspeitos de receber 3 milhões de dólares da Odebrecht. O Jornal da Gazeta está no ar. O Palácio dos Campos Elíseos, ex-sede do governo do estado, foi restaurado com investimento de 20 milhões de reais. E agora vai ser um centro de referência para empreendedores. Construído no século XIX, o Palácio dos Campos Elíseos, no centro da capital paulista, pertencia a um cafeicultor até ser adquirido para ser sede do governo do estado. Lá viveram nomes como Washington Luiz e Jânio Quadros. O último governador que viveu no palácio foi Abreu Sodré. Destruído por um incêndio em 1967, tudo foi reconstruído 5 anos depois. Desde 2006, o prédio está vazio, mas agora uma parceria entre o governo do estado e o Sebrae vai transformar o espaço em um centro de referência para novos negócios. Por decreto, estamos transferindo ao Sebrae para que nós termos um centro nacional de empreendedorismo, de inovação e tecnologia, com startups, ensino, coworking. O palácio está em obras desde 2013. A Secretaria Estadual de Cultura investiu 20 milhões de reais para recuperar e restaurar o prédio. A área, com cerca de 4 mil metros quadrados, é tombada e por isso recebeu intervenções mínimas durante a reforma. A expectativa é que a partir de outubro deste ano, a história do palácio comece a conviver com um novo capítulo do empreendedorismo do país. A estimativa é que por ano 20 mil pessoas sejam beneficiadas com cursos de formação, capacitação e aprimoramento. O palácio fica a menos de 3 quarteirões da Cracolândia e bem próximo do futuro complexo Júlio Prestes, também do governo do estado. As obras começaram em janeiro, no terreno onde funcionava a antiga estação rodoviária de São Paulo e que tem cerca de 18 mil metros quadrados. Ao todo, vão ser 1.200 apartamentos construídos por meio de uma parceria público-privada. O governo afirma que as primeiras unidades vão ser entregues no primeiro semestre do ano que vem. Também estão previstas áreas de comércio, uma creche e um espaço para a Escola de Música Tom Jobim. A expectativa é que o complexo fique pronto no fim de 2019. O empresário Eike Batista já preparou 8 anexos da proposta de delação premiada que envolve o ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e o ex-governador Sérgio Cabral do PMDB. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Segundo a reportagem, Eike deve detalhar o lobby que teria sido feito por Lula em favor das empresas do Grupo X. O empresário deve acrescentar que o ex-presidente nunca fez pedido formal para que contribuísse em campanhas eleitorais. No caso de Mantega, ele deve falar sobre o pedido do ministro para que fizesse um pagamento de 5 milhões de reais ao PT. Sérgio Cabral teria cobrado de Eike propina de ao menos 2 empresas, a petroleira OGX e a OSX, braço de construção naval do grupo. O jornal afirma que a defesa de Eike está agora colhendo informações de executivos e ex-executivos das empresas, que podem fortalecer as declarações do empresário. De acordo com a reportagem, Eike recorreu a eles em busca de detalhes, porque ficava na holding do grupo, a EBX, e não se envolvia no dia a dia das companhias. Eike foi preso em janeiro, mas desde abril está em prisão domiciliar. Ele é acusado de pagar 16 milhões e meio de dólares a Cabral em troca de favores em licitações. Ele também teria desembolsado 1 milhão de reais em propina para o ex-governador por meio de contrato fraudulento com o escritório de advocacia de Adriana Anselmo, a mulher dele.
Um depoimento de Aik nessa ação estava agendado para hoje, mas foi adiado para o próximo dia 31, quando também serão ouvidos o seu ex-braço direito, Flávio Godinho, o ex-governador Cabral e a mulher dele, Adriana Anselmo. A Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia disse que não tem tornozeleira para o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. Por isso, a prisão domiciliar dele não vai ser monitorada eletronicamente pela Justiça. A soltura de Gedel foi autorizada mesmo sem o equipamento que está em falta no Distrito Federal. No entanto, o desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal, deu o prazo de 48 horas para a Polícia Federal na Bahia instalar a peça no tornozelo do ex-ministro do governo Temer. Mas hoje, a Superintendência Regional da PF na Bahia disse que não dispõe do equipamento e destacou que o fornecimento cabe ao sistema prisional, seja ele federal ou estadual. Gedel saiu ontem à noite da cadeia e foi direto para Salvador, onde mora. Ele ganhou o direito após ficar 10 dias no presídio da Papuda, em Brasília. O ex-ministro é suspeito de atrapalhar as investigações da Operação Cui Bono, que apura irregularidades na Caixa Econômica Federal, no período em que ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco, entre 2011 e 2013. Gedel, que chegou a chorar durante o depoimento à Justiça, teria pressionado a mulher de Lúcio Funaro, Raquel Pita, para evitar que o doleiro faça a delação premiada. Em depoimento à Polícia Federal na semana passada, Funaro afirmou que fez várias entregas de malas de dinheiro nas mãos do ex-ministro, numa sala do aeroporto de Salvador. A defesa de Gedel nega e diz que Funaro é mentiroso. Preso há 1 ano, o doleiro negocia com o Ministério Público Federal acordo de delação. Ele é alvo de ação penal por fraudes no FGTS, junto com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. A Secretaria Baiana de Administração Penitenciária informou que não tem tornozeleiras atualmente, mas garante que abriu 2 licitações para comprar o equipamento. Uma dessas licitações já está até em processo de homologação, o que deve permitir a chegada das tornozeleiras o mês que vem. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, faz silêncio em depoimento em Curitiba da Operação Cui Bono. O PMDBista chegou por volta das 10 da manhã à Superintendência da Polícia Federal, levado do Complexo Médico Penal de Pinhais, onde está preso desde outubro. O interrogatório durou 20 minutos, mas Cunha preferiu ficar calado. No inquérito, o deputado Cassado é suspeito de liderar um esquema de cobrança de propina para liberar financiamentos com o dinheiro do FGTS. Quando foi criado em 2007, a ideia do fundo era aplicar o dinheiro do trabalhador em obras do PAC, para obter maior rendimento. A investigação aponta o envolvimento nos desvios de políticos do PMDB, entre eles Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves, além do doleiro Lúcio Funaro e de executivos da Caixa Econômica Federal. Na saída, o advogado de Cunha negou que esteja negociando um acordo de delação premiada. Exatamente o contrário do que circula nos bastidores. A informação é que Cunha vem há tempos rascunhando textos na cadeia para tentar um acordo. O material, inclusive, já teria sido entregue à Procuradoria-Geral da República no fim da semana passada. Seriam mais de 100 anexos com um resumo dos crimes que ele pretende confessar, junto com a relação de comparsas. A expectativa é que a delação de Cunha, que foi integrante do chamado núcleo duro do PMDB, envolva diretamente os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral, e o senador Romero Jucá, além do presidente Michel Temer. As revelações podem integrar a segunda denúncia que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pretende apresentar contra Temer por obstrução de justiça. O presidente da República é suspeito de ter aprovado a compra do silêncio de Cunha e Funaro, operador financeiro do deputado Cassado. Ao que parece, os dois se apressam agora para apresentar fatos que garantam a eles a redução das penas. Mas, para os investigadores, as revelações de ambos devem ser praticamente as mesmas. Por isso, só um deles deve ser beneficiado com o acordo: aquele que acrescentar novas informações à investigação.
Por falta de quórum, a leitura do relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi adiada no plenário da Câmara dos Deputados. Depois de uma semana agitada na Câmara, os deputados já estavam em clima de férias nessa sexta-feira. Só 24 dos 513 parlamentares registraram presença na casa. E por isso, a sessão prevista para a leitura do parecer de Paulo Abiacchio, do PSDB, não pôde ser aberta. O quórum mínimo era de 51 deputados. Abiacchio apresentou o relatório dele na Comissão de Constituição e Justiça no fim da tarde de ontem, depois do parecer do primeiro relator, Sérgio Sveiter, do PMDB, ter sido derrotado por 40 votos a 25. Já Abiacchio não recomendou o prosseguimento da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. E dessa vez, o resultado que o Palácio do Planalto trabalhou para alcançar aconteceu. Placar de 41 votos a favor e 24 contra. A leitura do parecer aprovado na CCJ é um dos passos necessários antes da votação no plenário, marcada para 2 de agosto. Só depois disso, o texto vai poder ser publicado no Diário Oficial da Câmara e o presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM, ser notificado para que inclua a denúncia na pauta de votação. Ainda existe uma remota possibilidade do relatório de Abiacchio ser lido na segunda-feira, um dia antes do começo do recesso parlamentar. Mas é provável que isso só aconteça no dia 1º de agosto. Cabe ao plenário da Câmara dar a autorização para o Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia contra o presidente. O mínimo de parlamentares presentes para que a votação comece é de 342 deputados. Esse também é o número necessário para derrubar a recomendação do parecer de Abiacchio e dar autorização para que Temer seja processado por crime comum. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que é a oposição que precisa conseguir o quórum para a votação. Quem tem interesse é que tem que botar quórum. Na nossa posição hoje, a posição do governo, foi rejeitado o pedido de denúncia. Ponto. Esta é a situação que está em vigor hoje. E vai vigorar o tempo que a oposição entender que seja oportuno, porque o governo não tem preocupação mais em colocar quórum. Quem tem que colocar quórum é quem quer que seja recebida a denúncia. Esse é que tem que botar quórum. E logo é a oposição. Caso a Câmara autorize o Supremo a abrir o processo, o relator do caso, o ministro Edson Fachin, elabora um parecer para ser votado no plenário do STF, que decide se aceita a denúncia. Se ela for aceita, Temer ficará suspenso de suas funções por até 180 dias e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume o posto de presidente da República. O presidente Michel Temer passou a manhã em Brasília e cumpriu a agenda não divulgada. Ele se encontrou com ministros e deputados federais. À tarde, Temer veio para São Paulo e teve compromissos pessoais. O PMDB tirou o deputado Sérgio Sveiter do cargo de vice-líder do partido na Câmara e de coordenador da bancada na Comissão de Constituição e Justiça. A medida é uma retaliação ao voto recomendado à admissibilidade da denúncia contra o presidente Michel Temer na CCJ. Hoje, o deputado Baleia Rossi, líder da bancada, admitiu a possibilidade de destituir Sveiter da comissão, considerada a mais importante da casa. Como os parlamentares estão entrando em recesso agora, a mudança deve acontecer só em agosto. Sveiter disse que vai defender o seu parecer no plenário da Câmara no dia 2 de agosto. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a oferta de cargos no governo para livrar o presidente Temer da denúncia de corrupção passiva. Ficou para agosto a votação da denúncia contra Michel Temer no plenário da Câmara. Até lá, o governo viverá uma temporada de vale tudo. O presidente apertou o botão de dane-se. Para se livrar de uma ação penal por corrupção, Temer negocia a entrega de mais cofres públicos aos partidos que o socorrem. Privilegia legendas como o PP, campeão no ranking de encrencados do Petrolão, ou o PR, feudo cartorial do mensaleiro Valdemar Costa Neto. Temer exige que sua tropa seja leal. Se a política brasileira fizesse sentido, lealdade deveria pertencer ao mesmo grupo de palavras que inclui honradez e ética, não ao grupo de submissão e cumplicidade. Político confiável seria leal à sua consciência e correto com os seus eleitores, mas no dicionário do governo, honra e ética são outros nomes para deslealdade. A Lava Jato às vezes parece um marco redentor. Passa a impressão de que o Brasil, maduro para punir a corrupção, jamais será o mesmo.
No entanto, Temer sinaliza aos aliados que, para se salvar de uma investigação, está disposto a honrar as alianças espúrias que dão ao Brasil essa aparência de país das negociatas e dos trambiques. Aos poucos, o pedaço de Brasília onde pulsa o coração administrativo do governo vai ganhando a aparência de uma Bagdá entregue a Alibaba. Boa noite. A justiça peruana determinou a prisão preventiva do ex-presidente Ollanta Humala por ligações com os esquemas ilegais da construtora Odebrecht, no Peru. Humala e a mulher Nadine Heredia são acusados de receber pelo menos 3 milhões de dólares da construtora por meio de Caixa 2 para campanhas à presidência peruana de 2006 e de 2011. Logo depois da confirmação da sentença de 18 meses de reclusão, o ex-governante, que dirigiu o país até o ano passado, afirmou que a decisão foi politicamente motivada e que eles devem recorrer. Humala é o primeiro presidente de um país latino-americano a ir para a cadeia por causa de desdobramentos das relações da Odebrecht no decorrer da Operação Lava Jato. Segundo informações entregues pela construtora ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a empresa teria pago apenas no Peru, entre 2005 e 2014, mais de 20 milhões entre Caixa 2 e subornos de um total de 788 milhões de dólares, distribuídos de forma ilícita em 12 países da América Latina e da África. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou à Justiça 22 pessoas acusadas de desvios de mais de 2 milhões de reais das obras do Museu do Trabalho em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Entre os denunciados estão o ex-prefeito da cidade, Luiz Marinho, do PT. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, os desvios no Museu do Trabalho em São Bernardo se deram na fase de idealização. A empresa escolhida para o projeto foi contratada sem licitação. Os procuradores federais estimam que houve superfaturamento de 2 milhões e 300 mil reais na confecção e planejamento executivo da obra. Entre as 22 pessoas denunciadas estão arquitetos executivos do consórcio que cuidou da obra e ex-secretários do governo de Luiz Marinho do PT. O petista também foi denunciado pelo Ministério Público, que acusa o ex-prefeito de São Bernardo de direcionar a escolha do grupo de empresários que tocaram a obra do museu, orçado em 18 milhões de reais vindos de verbas federais. O Ministério Público Federal diz que prepara uma segunda denúncia contra a administração municipal de São Bernardo por irregularidades também na construção do edifício, já que o museu tinha previsão de entrega para 2013, mas as obras estão paradas até agora. Procurado pelo Jornal da Gazeta, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, do PT, ainda não se pronunciou sobre a denúncia do Ministério Público. E ainda nesta edição, Maria Lídia Flandoli entrevista o sociólogo Rodrigo Prando sobre a instabilidade política no país. Começou hoje aqui em São Paulo a Tattoo Week, uma das maiores feiras de tatuagens e piercings do mundo. O público esperado é de 70 mil pessoas. A maioria gosta da arte de marcar a pele com técnicas cada vez mais elaboradas e realistas. Tem gente que não tira mesmo esse assunto da cabeça, mas entre tantos locais para arriscar o corpo, a Paola escolheu as costas, que agora vão exibir um desenho da cidade de Veneza. O Carnaval de Veneza, a igreja que foi feita, tudo forma um conjunto bonito. E eu decidi mandar nas costas. Cat foi bem mais inusitada. Ela vai tatuar a turma dos Trapalhões na perna. Porque os Trapalhões, eles marcaram uma época, né? No Brasil, a gente tem... É uma cultura muito legal do humor, de um humor puro, menos complicado, sem maldade, menos complicado do que é hoje. Esse é o quinto desenho desse estilo que eu estou fazendo. Eu fiz um para o Luiz Gonzaga, todos são homenagens a eles também. Fiz o Luiz Gonzaga, fiz Monteiro Lobato, fiz Stan Lee, todos eu faço geralmente o realismo preto e cinza e estudo a história deles e monto alguma coisa mais caricata junto, né, cara? Não adianta, o dono sempre vai ter um carinho especial pela tatuagem. Especial e sem tamanho. No caso do Júnior, um lado inteiro do corpo está sendo coberto com a temática oriental. Difícil vai ser decorar tudo que tem no desenho. Leva um tempinho, né, para explicar tudo. Um tempinho, né? Você já fala, senta aí, você tá com tempo? Vamos conversar, senta aí. Vai um tempinho para explicar, né? Primeiro impacto, a pessoa fica surpreendida, né? Porque
Porque você não vê todo dia uma tatuagem desse tamanho, né? A Tattoo Week é considerada a maior feira desse tipo no mundo. Por aqui estão em alta as tatuagens realistas, de traços mais finos. Você tem que seguir muito fielmente a foto, assim, sabe? Qualquer coisinha que você erre, qualquer sombrinha que você faça errada, já muda, sabe? Por exemplo, no rosto, se você fizer uma sombrinha errada de nariz, alguma coisa, já muda, já não é mais a mesma pessoa, sabe? O evento chega à sua 7ª edição aqui em São Paulo, esperando um público de 70 mil pessoas nos 3 dias da feira. É claro que nem todo mundo vem aqui exclusivamente para fazer a tatuagem, mas quem tiver essa intenção não vai ter do que reclamar. São mais de 1000 tatuadores do Brasil inteiro e de vários países. Nesse caldeirão de possibilidades, o Emerson vai para a 26ª tatu. Claro que ele nem reclama mais de ficar 8 horas na mesma posição. Uma hora você acostuma, assim, já a pele já não tá doendo mais, já fica estabilizado, é bem tranquilo. E o que dizer desse casal super decidido? Adriana e Marcel vieram atrás de alguém que retrate na pele dos dois o amor pela filha de 9 meses. Representa tudo pra gente. A gente quer fazer uma homenagem para ela. Talvez o rosto, um nome, algo que represente a data dela, uma coisa significativa pra gente. A feira da Tattoo Week vai até domingo, às 10 da noite, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. A entrada custa R$50. E a semana vai terminando, né? Hoje é sexta-feira, com tempo estável em todas as regiões paulistas. Vamos ver qual é a previsão do tempo para o fim de semana com Mariana Armentano. A gigantesca massa de ar seco que tem predominado pelo país há mais de 2 semanas continua mantendo o tempo firme. Só a previsão de chuva, ainda assim de forma pontual e passageira, nessa faixa mais ao norte do país, em parte do litoral nordestino e na campanha gaúcha por causa da aproximação de uma frente fria. Em todas as outras áreas em tons de amarelo, o final de semana vai ser de muito sol e tempo seco. Aqui a gente vê como ficam as temperaturas. Olha só, em Fortaleza, tempo firme com máxima de 32 graus. Em Natal, chuvas rápidas e temperaturas entre 22 e 29 graus amanhã. Em BH, dia ensolarado, mas com máxima de 25 graus. E na capital gaúcha, calor na casa dos 29 graus à tarde, também com tempo firme. Para São Paulo, o tempo praticamente não muda e o sol continua predominando pelo estado. Ainda faz um pouquinho de frio durante a madrugada, mas à tarde as temperaturas sobem e vai dar até para sentir calor em várias cidades, viu? Teremos máxima de 28 graus em Presidente Bernardes, 30 graus em Votuporanga, na cidade de São José do Rio Preto e Bauru, máxima também de 28 graus. E no litoral, mesmo com o friozinho da noite, vai dar praia nesse inverno. Faz até 26 graus em Santos e 27 graus em Caraguatatuba, com bastante sol ao longo de todo o final de semana. Vamos ver agora como ficam as temperaturas aqui na capital? No sábado pode fazer até 26 graus à tarde e no domingo 25 graus por aqui. Aí na segunda-feira a máxima prevista é de 24 graus. E eu já adianto que o tempo deve mudar a partir da noite de segunda com a chegada de uma nova frente fria que promete provocar chuvas ao longo de toda a próxima semana. A economia brasileira voltou a cair em maio, segundo o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB. O índice de atividade econômica do Banco Central teve queda de 0,51% em maio em relação a abril, quando tinha avançado 0,15%. Já em relação a maio de 2016, o IBCBR registrou alta de 1,4%. Nostalgia em forma de brinquedo. É o caso da imponente montanha-russa, destaque no espaço de lazer que funciona há 3 décadas na zona leste da capital. Tudo começou com a ousadia de Miguel Serretti, que ainda jovem montou um parquinho itinerante. Com o tempo, o lugar se transformou em um dos mais tradicionais parques de diversões a céu aberto. E é por isso que o Parque Marisa é cara de São Paulo. Foi a paixão pelas luzes dos parques que visitou quando criança ao lado do pai que levou Miguel Serretti, na época com 20 anos, a comprar os primeiros brinquedos. Acabei comprando um parquinho com 2 brinquedos.
na época. Era um balanço que o pessoal fazia força, né? Pagava para fazer força. E eu tinha um carrosselzinho que era empurrado à mão. Era 2 meninos que empurravam. O sonho do seu Miguel, hoje com 64 anos, foi crescendo até surgir o Parque de Diversões Marisa, em 1973. O nome foi uma homenagem à filha que iria nascer, só que em vez de menina, nasceu um menino. Depois mais um homem, mais um homem. Os 3 filhos hoje são casados, tudo tem filhos homens e não veio a Marisa até hoje. Só ficou o Parque Marisa. O nome pegou e o negócio acabou dando certo. Primeiro levou diversão aos bairros da cidade, até se fixar em Itaquera em 1987. Quem passa pela Avenida Jacopêssego já pode ver o movimento. São 21 brinquedos, como a montanha-russa, o trem fantasma, o bate-bate. A entrada é gratuita, mas para se divertir, o visitante precisa pagar R$ 4,00 por brinquedo, ou R$ 30,00 por uma cartela válida para 10 atrações. Mais de 2.000 pessoas passam por aqui todo final de semana. O Parque Marisa resiste ao seu tempo com brinquedos tradicionais e nostálgicos, como essa roda gigante de 16 anos. A gente vem para se divertir, domingo, sábado, sexta, com qualquer idade, não precisa ter idade para se divertir. A gente já andou na montanha-russa, ela andou naquele de cabeça para baixo. Dá aquele friozinho, a mão aperta, então a gente acaba ficando mais juntinho. Programa muito romântico, né? Mas manter o parque em atividade não é tarefa fácil. A cidade cresceu e quase não sobra espaço para o lazer de rua. E para funcionar em áreas privadas, tem que pagar aluguel. Devia ter umas áreas assim, municipais para ter os parques. Os governantes pecaram muito nisso, por isso que acabou os parques, principalmente São Paulo. Eu acho que o pessoal gosta muito, porque hoje não dá nem para imaginar isso aqui sem esse parque, não tem nem como imaginar. O Parque Marisa funciona aos sábados, das 4 da tarde à meia-noite, e aos domingos, das 3 às 11h30 da noite. O endereço é Rua Doutor Aureliano Barreiros, número 183, em Itaquera. Na França, o presidente americano Donald Trump foi homenageado pelo presidente francês Emmanuel Macron pela relação estabelecida entre as nações desde a Primeira Guerra Mundial. Trump foi o convidado de honra na festa nacional que marca o Dia da Bastilha. O chefe de Estado francês agradeceu a presença do presidente americano e destacou a amizade entre as nações, enfatizando que a presença de Trump reforçava a relação entre eles. Além da queda da Bastilha, hoje também é o 100º aniversário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Depois das celebrações em Paris, o presidente Emmanuel Macron participou de uma cerimônia do primeiro aniversário do ataque terrorista em Nice, na costa francesa. Acompanhado dos ex-presidentes Nicolas Sarkozy e François Hollande, Macron homenageou policiais e cidadãos que reagiram ao ataque. Há um ano, um tunisiano jogou um caminhão de 19 toneladas sobre uma multidão que aguardava para assistir a uma queima de fogos na praia de Nice. O ataque foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, embora a investigação não tenha confirmado qualquer conexão. A França, que está em estado de emergência há 2 anos, já sofreu uma série de ataques extremistas que deixaram 239 mortos em 8 atentados desde janeiro de 2015. Pelo menos 3 palestinos e 2 israelenses morreram num ataque terrorista em Jerusalém. Segundo a polícia, 3 palestinos armados com uma metralhadora de fabricação caseira e pistolas atiraram contra policiais que patrulhavam a Porta dos Leões, uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. Logo depois do ataque, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, falou por telefone com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e condenou o atentado. Em pouco menos de 2 anos, 265 palestinos e 46 israelenses morreram em episódios de violência. 6 turistas foram esfaqueados em um ataque em um balneário turístico no Egito. Pelo menos 2 turistas morreram. Segundo o Ministério do Interior egípcio, no ataque a um balneário de luxo na costa leste foram assassinadas 2 mulheres alemãs. O acesso ao local é restrito a hóspedes de resorts e a principal suspeita é de que o agressor tenha nadado até lá desde uma praia pública nos arredores.
Ele foi detido, mas ainda não se sabe o motivo do crime nem a que grupo ele pertence. Em janeiro do ano passado, 3 turistas ficaram feridos num outro ataque com faca no mesmo balneário, feito por suspeitos de simpatizar com o grupo Estado Islâmico. Fim de semana está chegando e para quem ainda não tem nada planejado, uma opção é conhecer a maior tirolesa da América Latina com quase 2 quilômetros de extensão. Além da adrenalina da descida, os turistas podem também apreciar a beleza da Serra da Mantiqueira. Depois de uns 110 quilômetros de estrada saindo da capital, a natureza se revela. Estamos na região de Bragança Paulista, no interior do estado. O destino é o pequeno município de Pedra Bela. O local, que tem apenas 7 mil habitantes, começa a ganhar fama entre turistas. O nome da cidade é uma referência àquela pedra que fica no topo da montanha, a 1.200 metros do nível do mar. É lá que estão as 2 maiores atrações da região. É possível chegar até a pedra de carro, um percurso de cerca de 20 minutos da entrada da cidade. Depois é preciso de fôlego para encarar uma subida com 315 degraus. Aqui em cima fica o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Em feriados católicos, a igreja chega a atrair 20 mil romeiros. E finalmente a saída da tirolesa, que tem quase 2 quilômetros de extensão e é considerada a maior tirolesa da América Latina. O equipamento de proteção é obrigatório e incluso no preço do passeio, que custa R$ 50 por pessoa. Também é possível alugar equipamentos de filmagem. César trouxe a filha de 6 anos. A família de Jundiaí adora uma aventura. De quem que foi a ideia de fazer a tirolesa? Minha esposa. Minha esposa e minha filha. Eu entro nessa assim, né? Que elas são bem aventureiras e eu acabo caindo de paraquedas mesmo. E lá vão eles. A descida começa radical. Na metade do caminho, a velocidade estabiliza e aí é só curtir a paisagem. A tirolesa tem 1.900 metros de distância, a velocidade média de 97 km. Já alcançamos um pico médio de 123 km por hora. O ponto mais alto do cabo ao chão, que ao contrário do pessoal pensa, que não é da saída, é mais ou menos na metade do caminho, dá 127 metros de altura. A chegada acontece no local onde o passeio começou, na entrada de Pedra Bela. A hora que vai sair da pedra lá tem bastante adrenalina, viu? É bom não olhar para baixo, né? Deu para curtir bastante, a vista é maravilhosa, viu? Uma exposição aqui em São Paulo conta a história do desenho na aviação brasileira. O visitante vai ver o primeiro balão de ar quente criado pelo padre Bartolomeu de Gusmão. São obras que vão do começo do século XVIII até as modernas aeronaves produzidas hoje no Brasil. A cabine de um avião comercial cortada ao meio revela o que o passageiro não consegue ver além do acabamento. Interessante, você começa a pensar como é que é por dentro, se tem fiação ou não. Então você não imagina que tem fiação por dentro. O visitante também pode conhecer uma turbina em tamanho real e o trem de pouso de um jato, além de chegar bem perto de um avião caça usado pela Força Aérea Brasileira. Em papel vegetal, desenhos originais feitos à mão mostram como eram projetados os aviões até o fim dos anos de 1970, quando o computador passou a ser usado. Na verdade, mudou a tecnologia de representação, né? Porque o método de projeto é meio o mesmo, né? Que é intuir um desenho, ver a tecnologia que existe no momento, a turbina, para quantos passageiros, né? Tem um método assim que é meio, claro, ele vai se enriquecendo com o tempo. E então ganhou os recursos digitais, que hoje são insuperáveis, né? Na linha do tempo, os modelos que fizeram a história da aviação brasileira. Desde o primeiro balão a ar quente, de 1709, passando pelo 14 bis de Santos Dumont, de 1906, até os modelos atuais. Um simulador de realidade virtual permite ao visitante passear pelo interior de um cargueiro militar. Eu me senti dentro do avião.
É nítida a sensação. Tem uma escadinha que você vai para a parte de baixo, que você não vai, né? Mas é muito interessante, muito bacana. Aqui, um projeto de mais de 400 anos antes da aviação comercial. A máquina de voar de Leonardo da Vinci. Observando os pássaros e os morcegos, o gênio renascentista pensou numa engenhoca na qual as asas pudessem ser acionadas por um pedal. Essa máquina nunca conseguiria sair do chão, já que não existe força humana capaz de dar a propulsão necessária. Mas o conceito teve papel para desenvolver o avião do jeito que a gente conhece ele hoje. Na exposição em São Paulo, o experimento de Da Vinci foi montado para a garotada testar. Segura e mete o pé para trás e volta, mas não pode tirar o pé. E aí bate a asa. É. E é legal isso? Bem legal. Por quê? Porque eu fiz exercício e eu brinquei. A exposição fica em cartaz no Museu da Casa Brasileira até o dia 20 de agosto. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, das 10 da manhã até às 6 da tarde. Os ingressos custam R$ 8,00. Aos sábados e domingos, a entrada é de graça. E agora as notícias do esporte. Lembrando que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o cientista social Rodrigo Prando, professor da Universidade Mackenzie. O São Paulo não conseguiu vencer o lanterna do campeonato e chegou à 8ª partida sem vitória no campeonato. Na estreia do técnico Dorival Júnior, o São Paulo decepcionou os mais de 30 mil torcedores que foram ao Morumbi e viram o time apenas empatar com o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato. Como você disse, Stella, o resultado fez o tricolor completar o 8º jogo seguido sem vitória. O time do Morumbi tem só 12 pontos em 13 rodadas e continua na zona de rebaixamento. Vamos ver os gols da partida. Quem aparece para tocar um rock and roll nesse São Paulo agora é outro treinador. Dorival Júnior assume o grupo em crise, na zona do rebaixamento, rebolando para entrar no ritmo. Em sua estreia, mexe na formação. Cueva acerta a trave e no rebote, Lucas Petrus põe para dentro. Cueva contribui. Que assistência pro Niltinho. Marcinho, que golão. Golão aqui, golaço acolá. Alá, doutor Sócrates. Everaldo, 2-2. São Paulo. 8 rodadas sem vencer, nem em casa, do Lanterninha. É um momento complicado, é natural, gera uma insegurança muito grande e isso a gente sente. Os jogadores não conseguem construir com aquela naturalidade que deveria acontecer e mesmo no sentido de se defender, você acaba, de repente, proporcionando espaços aos adversários que são bem aproveitados. A rodada do Campeonato Brasileiro também teve outros jogos ontem, com surpresa para a derrota do agora ex-vice-líder, o Flamengo, né, Gamerini? Com a derrota do Flamengo em casa, o Grêmio voltou à vice-liderança do Brasileiro com 25 pontos, seguido pelo Santos, que está agora em terceiro, tem 23 pontos. O Corinthians é o líder isolado com 10 pontos a mais, chegando a 35. Vamos ver os gols da 13ª rodada. O Sport conseguiu abrir o placar contra a Chapecoense somente aos 17 do segundo tempo com André, 1-0. Nos acréscimos, Diego Souza subiu mais que a defesa e marcou o segundo de cabeça. Para fechar, novamente André deixou mais um e garantiu a 4ª vitória seguida do Leão, 3-0. Na ressacada, Kleber Gladiador, cobrando pênalti, fez o primeiro do Coritiba para cima do Avaí. Marquinhos bateu a falta, o goleiro Wilson colaborou e o time da casa deixou tudo igual. No minuto seguinte, Neto Berola fez a jogada e Rildo completou para o gol. 2-1 Coxa. A
A 10 minutos do fim, Rildo apareceu outra vez para ampliar a vantagem da equipe paranaense. E nos acréscimos, Henrique Almeida definiu o ótimo resultado fora de casa, 4-1 Coritiba. Na Ilha do Urubu, o Flamengo foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. Luan fez o gol que colocou o tricolor gaúcho na vice-liderança do Brasileirão. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o sociólogo Rodrigo Prando. Até já. A análise da dimensão política da condenação de Lula na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o cientista social Rodrigo Prando, professor e pesquisador do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado. Já dá para estabelecer a dimensão política da condenação do ex-presidente da República, Lula? Olha, em que pese que existe a possibilidade de recorrer a outras instâncias, simbolicamente eu penso que seja o maior golpe nessa trajetória do Lula. O fato da prisão não ter sido decretada, mas 9 anos e meio no primeiro e tem outros 4 processos ainda sendo levado a cabo pela justiça, simbolicamente é muito ruim. Então, em termos de dimensão, já é um baque enorme, inclusive com pretensões para 2018. 2018. Inegavelmente, Lula é dos grandes nomes da história política do Brasil. Sim. Certo. E hoje, mesmo sendo réu em vários processos, ele lidera as pesquisas de preferência de voto para 2018. Se instâncias superiores legalmente confirmarem a condenação de Lula, no seu entender, se ele não puder ser candidato, a eleição de 2018 para a presidência da República fica comprometida em termos de legitimidade? Não creio. A questão da primeira parte da sua colocação é a seguinte: Lula concorreu e perdeu para Collor, perdeu para Fernando Henrique, ganhou de Alckmin, ganhou de Serra e fez Dilma 2 vezes sua sucessora. Então nós, desde 1989, estamos habituados a ver Luiz Inácio Lula da Silva concorrendo. Em termos de recall, de conhecimento, de imagem consolidada, é o político que possui na República a maior popularidade. Vale ressaltar que Lula é de uma inteligência política singular, tem um carisma incomparavelmente superior a de qualquer outro político brasileiro e ele é também alguém dotado de um poder de comunicação também singular. Esses 3 elementos são importantes, mas o problema do Lula não é na esfera política. Hoje o problema do Lula é na esfera criminal. É com a justiça. Na política, ele está numa arena que ele domina. No campo jurídico, tanto a estratégia de defesa e as suas falas são ainda bastante ruins, porque ele não consegue se explicar. Bom, sempre se afirmou que o PT não existiria sem Lula e que o próprio Lula não existiria sem o PT. O quanto essa condenação de Lula compromete a refundação do PT? Olha, sobretudo porque um grande problema é que não há um nome de expressão nacional no PT com a força que tem Lula. O que para a cultura política brasileira não é bom. Não é? Se se fala da indecisão muitas vezes do PSDB e de muitos nomes para concorrer, há ali pelo menos um elemento de oxigenação. Dentro do PT não. A alternativa é Lula número 1, número 2 é Lula, número 3 é Lula. Fora disso, no fundo, o que está acontecendo agora é que o presidente Lula está comprometendo parte do partido e do futuro do partido eleitoralmente a sua condição jurídica, o que não é bom. Bom, mas assim ainda, por essa força política de Lula, a condenação, ela é entendida pela população como um caso pontual, pessoal, referente a Luiz Inácio Lula da Silva, ou é uma condenação que se amplia e atinge, por consequência, políticos e partidos da esquerda? Olha, o Lula é o nome que figura no panteão da esquerda no Brasil, inegavelmente. Então é óbvio que o projeto do lulopetismo é colocado em xeque. Vale ressaltar novamente, é a primeira condenação de 5 processos. Provavelmente, na segunda instância, o futuro do presidente não será facilitado. A grande questão é que hoje
Em termos de espaço e tempo, o espaço político do Lula é consolidado, mas o tempo conspira contra ele, contra suas pretensões e também contra as pretensões do PT. Alternativas ao nome do Lula podem existir, mas ninguém com a força política e o carisma na imagem como o do Lula. Um caso sempre ventilado é da possibilidade de não saindo Lula, que não teria alguém no PT, talvez uma figura como Ciro Gomes, que tem defendido o ex-presidente. Agora para a própria justiça. O quanto essa condenação, que significado tem para a própria justiça. Porque tem sido repetido que essa condenação mostra que no Brasil a justiça existe para todos, que um político pode sim, por mais poderoso que seja, ser julgado e condenado, como aconteceu no caso de Lula. Aí tem gente entendendo que a justiça está sob pressão e colocada diante de um desafio. E uma pressão para colocar Michel Temer, também denunciado pela Procuradoria-Geral da República, na alça de mira e fazendo valer como verdade aquilo que disse Maris de Oliveira, que pau que mata Lula pode matar Temer. O recado do advogado foi claro na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, vale ressaltar que, diferente da presidente Dilma, que respondeu por crime de responsabilidade, tanto Temer quanto Lula, Lula condenado e Temer, com pedido de investigação do Procurador-Geral da República, são crimes comuns. No caso de Lula, corrupção e lavagem de dinheiro. No caso de Temer, corrupção passiva. Mostra, sobretudo, um aspecto muito ruim da mediocridade que se encontra a classe política brasileira. O que há de se pensar nisso tudo é o que fazer, evidentemente, para melhorar o quadro. Agora, com relação à questão da justiça e desta condenação do Lula, a minha pergunta que fica no ar, e talvez eu não queira dar a resposta hoje, deixo para vocês pensar, é se fôssemos nós, qualquer outro cidadão, com todos os indícios e uma sentença que eu li de 200 e poucas páginas, eu levei a tarde toda lendo, será que o juiz, naquele momento que poderia decretar a prisão, ele não decretou, ele não considerou Lula uma pessoa especial, ele não considerou Lula alguém para além do que todos devem ser na República, iguais perante a lei? Eu acho que no final da sentença do juiz Moro, quando ele diz lance-se o nome no rol dos condenados, ele também, quando não decreta a prisão do Lula, me parece que ele chegou muito próximo de Lula, porque Lula, certa feita, em 2009, afirmou: Sarney não é uma pessoa comum. Naquele momento, Sarney estava sendo acusado de atos secretos na presidência do Senado. Então, ele disse: Sarney não é alguém comum. Nesse caso, me parece que, infelizmente, faltou republicanismo, porque todos os indícios levaria qualquer outra pessoa a ser presa e depois recorrer. É a máxima de todos são iguais perante a lei, né? É isso que está aí sendo questionado. Sem dúvida. Bom, para encerrar, pois não. A votação em plenário na Câmara sobre a aceitação ou rejeição da denúncia contra Michel Temer, feita pela Procuradoria-Geral da República. Essa decisão ficou para 2 de agosto. Isso. Do ponto de vista político, Michel Temer ganha ou perde com esse adiamento? Olha, me parece que agora ele saiu vitorioso. Na segunda-feira dessa semana, a crença geral era de que Temer perderia na Comissão de Constituição e Justiça e ele queria, assim, acelerar a votação no plenário. Ele sai fortalecido. Além disso, concomitantemente a essa votação, houve a aprovação da reforma trabalhista no Senado. Então, o governo Temer não sai do hospital, mas saiu da UTI. Requer cuidados. E como disse o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele está com a caneta até dia 17, salvo melhor juízo, e que enquanto houver bambu, haverá flechada. E a denúncia foi fatiada, provavelmente outras virão. O futuro de Temer está também ligado às questões como, por exemplo, uma possível delação de Eduardo Cunha, que todo mundo ventila, mas não se confirma. Ou seja, ele está bem vulnerável. Ainda vulnerável, mas consegue governar. Se não conseguisse governar, ele teria tido um resultado negativo na Comissão de Constituição e Justiça. Ok. Vamos aguardar, né, o desenrolar desses fatos. Sempre aguardando. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Estela. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O rabino e escritor Newton Bonder e a atriz e diretora Clarice Nisquier acabam de estrear A Cabala do Dinheiro no Teatro Eva Herz,
na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. A dupla já nos deu um espetáculo inesquecível, A Alma Imoral, em cartaz sem interrupção há 11 anos. Essa nova montagem é baseada no livro homônimo de Bonder, com extratos de outros 2 livros, A Cabala da Inveja e A Cabala da Comida, que formam sua trilogia da Cabala. Seguem a máxima judaica que diz que uma pessoa se faz conhecida por seu copo, seu bolso e seu ódio. Na peça, Clarice adaptou o texto e dirige os atores Letícia Tomazella e Marcos Reis, ora narradores, ora personagens. Nas histórias, a relação do indivíduo e da sociedade com o dinheiro, a prosperidade, o compartilhamento, a abundância e a escassez. A peça é uma discussão ética sobre a mágica das trocas humanas. O Sesc Pompeia apresenta amanhã e domingo o concerto Homenagem a Liege Piazzolla, obra de Astor Piazzolla. Artistas argentinos e brasileiros se reúnem nesse tributo ao mestre e compositor portenho Piazzolla, falecido há 25 anos. A formação é inédita e traz, entre outros, músicos como Eduardo Isaac, considerado o melhor intérprete de Piazzolla em violão do mundo. Daniel Binelli, bandoneonista que tocou com o mestre, além de Cláudio Cruz, violinista brasileiro que é espala e regente da OSESP e vencedor do Grammy Latino em 2002. Boa noite. Um ônibus foi incendiado e outro depredado agora à noite na Vila Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. As primeiras informações são de que manifestantes protestavam contra a morte de um homem em confronto com a polícia hoje de manhã. Os manifestantes usaram fogos de artifício contra os PMs, que teriam revidado com bombas de efeito moral. A Caixa Econômica Federal informou hoje que já pagou quase 42 bilhões de reais em saques de contas inativas do FGTS. O valor equivale a 96% do total a ser retirado. Segundo a Caixa, 24 milhões e 800 mil trabalhadores já foram beneficiados com a medida. O prazo para o saque termina no dia 31 de julho. O governo federal estimou que a liberação tenha o potencial de movimentar cerca de 40 bilhões de reais na economia. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um bom fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Neste domingo, 5h30 da tarde, os voluntários do Teto constroem moradias emergenciais no São Paulo com Amor.